E aí pessoal, vamos então para a nossa videoaula número 2 de Organização da Manutenção 2. Na última aula falamos sobre manutenção corretiva e manutenção preventiva. Só lembrando, manutenção corretiva é então qualquer manutenção realizada com o objetivo de restaurar as condições iniciais de operação de máquinas e equipamentos, eliminando assim as fontes de falhas que possam haver. Dependendo do contexto, a manutenção corretiva pode ocorrer em duas situações: ou devido a uma avaria inesperada e não planejada que tenha ocorrido, como por exemplo a quebra de um redutor, ou segundo caso, devido ao relato de um problema já identificado, como por exemplo a intervenção após a observação de vibração em um motor. Agora vamos falar da organização da manutenção corretiva, e para que se dê essa organização precisamos observar alguns aspectos. O primeiro deles consiste em ter um conhecimento geral a respeito dos equipamentos, do pessoal e dos serviços executados. Em relação aos equipamentos, para que possamos começar a organizar a manutenção corretiva, é necessário que conheçamos quais existem na empresa e quais são as suas funções, ou seja, precisamos conhecer o processo. Aqui para vocês trago como exemplo uma imagem representativa do processo de fabricação de cimento. Bem, resumidamente, esse processo utiliza como suas principais matérias-primas o calcário e a argila. Esses elementos são misturados junto com outros aditivos e passam pelo moinho de farinha. Essa farinha é enviada ao forno rotativo, que trabalha a uma temperatura de aproximadamente 1500 graus, e forma então o clinker, que é o nome dado ao cimento numa fase ainda básica da sua fabricação. Esse produto é então resfriado e misturado com gesso, calcário e escória, sendo a escória um subproduto da fundição de minério para purificar metais. Essa mistura segue então para o moinho de cimento, onde são moídos até que atinjam a espessura desejada. Assim o processo é finalizado e o cimento é ensacado e pode ser comercializado. Esse é apenas um exemplo de um processo, mas o conhecimento do processo é muito importante para a organização da manutenção, seja ela qual for. Facilita a detecção de falhas e diminui o tempo de resposta da manutenção. Passando para o próximo slide, temos outro ponto importante, que é o conhecimento do nível de instrução do pessoal da manutenção. Quem são e também quantos são. Isso nos possibilita o entendimento necessário na hora que formos elaborar escalas e saber qual técnico devemos encaminhar para determinada atividade. Não podemos mandar um mecânico, por exemplo, resolver um problema em um quadro de comando. Por isso é importante que se tenha conhecimento do que os caras sabem fazer antes de atribuir as tarefas. Assim como precisamos também saber quais tarefas são realizadas no setor de manutenção e quais serão realizadas fora ou terceirizadas. Esse ponto também é bastante importante, saber quais equipamentos vão ser de competência da manutenção, para que possamos fazer um planejamento adequado e não acontecer de algum funcionário acabar por desmontar alguma máquina que não seja de responsabilidade daquele setor. Mais um exemplo, por exemplo, assim, o técnico testou um motor e viu que ele está queimado. A rebobinagem vai ser feita no setor de manutenção ou vai ser levado para fazer fora? Vamos mandar o motor inteiro ou só o campo para rebobinar? Todas essas informações precisam ser bem claras para evitar serviço desnecessário e agilizar o tempo de resposta da manutenção. Bom, o segundo passo para a organização da manutenção corretiva
é a de aquisição de ferramentas e a adequação da oficina. Um bom layout da oficina é ponto fundamental para a realização das atividades. A disposição de bancadas, armários, uma boa ventilação e iluminação também são pontos importantes. Normalmente, quando estamos montando uma oficina nova ou adequando, uma boa alternativa é visitar outras oficinas para ver como são e ajudar nesse processo. Analisando outras oficinas, então, podemos pegar os pontos negativos e positivos e ainda ter novas ideias de como será o melhor layout para nós. O layout tem um papel importante em uma empresa. Decidir onde colocar todas as instalações, máquinas, equipamentos e pessoal de produção. O arranjo físico que formos fazer, portanto, é uma das etapas finais e só pode ser elaborado, é claro, depois de definida uma série de itens, como volume de produção e seleção de equipamentos produtivos, por exemplo. Em relação às ferramentas, dentro do possível, é bom que cada profissional possua as suas e assim seja responsável pelo cuidado delas. Normalmente nas empresas, cada funcionário tem a sua caixa ou carrinho de ferramentas, como na imagem mostrada, que ele recebe e assina um termo como a lista de ferramentas que recebeu e é responsável pelo cuidado delas. Na maioria das vezes, o funcionário recebe também um cadeado para que possa restringir o uso de suas ferramentas por outras pessoas quando não estiver na empresa. Bom, pessoal, por hoje então era isso. Um grande abraço a todos e espero vocês na próxima.